Marcas de uma mulher extraordinária. O que faz que uma mulher se torne extraordinária? E qual é o momento correto em que ela deve se revelar? Em quais situações? E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Juízes, capítulo 4 e versículo 4. O cenário descrito no livro de Juízes narra um tempo de decadência moral, espiritual e política da nação de Israel. Depois da morte de Josué, o povo ficou sem liderança religiosa e isso facilitou com que se tornassem infiéis a Deus. Com esse comportamento, o povo atraiu a ira de Deus sobre si, de tal maneira que ele utilizou a força e o domínio das nações inimigas para disciplinar e ensinar seu povo. Esse cenário de fracassos, quedas, anarquias, desorganização e confusão religiosa e moral desencadeou um ciclo de pecado, punição, súplica e salvação. Dessa forma, o povo pecava e, ao sentir as consequências da desobediência e do seu afastamento de Deus, clamavam por socorro. É sempre assim, não é? Nós nos afastamos de Deus e quando começam a vir as consequências. Não somos nada diferentes do povo de Israel, porque todas as vezes em que eles estavam sendo punidos por idolatria, por afastamento, por não cumprir o seu pacto com Deus, Deus os punia, mas não para os machucar, mas para os fazer ver que era hora de endireitar os seus caminhos. Veja que Jeremias também diz: endireitai os vossos caminhos e as vossas veredas. No capítulo 6 do livro de Oséias, disse: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Naquela época também, na época de Débora, o povo já estava ciente que o caminho da cura viria de Deus. Deus interferia em resposta ao clamor do povo, elegendo pessoas comuns, como juízes, para liderar e libertar o povo da opressão dos inimigos. Assim, a autoridade dos juízes não consistia na coragem ou no heroísmo militar, mas no fato de serem pessoas conduzidas pelo Espírito Santo de Deus em suas estratégias para vencer as batalhas contra os seus inimigos. Dentre esses juízes, encontramos uma mulher extraordinária chamada Débora, uma profetisa, uma mulher de Lapidote. Ela julgou Israel quando o povo vivia debaixo da opressão do rei de Canaã, Jabim, e seu general Cícera. A oposição de liderança ocupada por Débora numa época em que as mulheres não tinham qualquer valor ou prestígio social revela-nos que não há paradigmas culturais, sociais ou religiosos que sejam capazes de impedir os propósitos e o agir de Deus na história da humanidade. A vida de Débora evidencia qualidades indispensáveis a todos que marcaram épocas e impactaram gerações. Tais pessoas escreveram a história com fidelidade,
ousadia e credibilidade. Eis a marca de uma mulher extraordinária. E seja você uma mulher ou um homem. A palavra de Deus diz que Ele escolheu as coisas fracas, as que não são, para confundir as que são. Ele não escolhe os preparados. Ele não escolhe os arrogantes. Mas Ele escolhe os humildes e sinceros de coração. Nesse tempo em que vivemos, um tempo de pandemia, um tempo de desordem no sistema, um tempo de insegurança, um tempo em que a política não parece apontar um norte para o nosso povo. É a hora de que os servos de Deus sejam tocados e levantados pelo Espírito para se tornarem pessoas maravilhosas. Fique com Deus. Até a próxima.